Paz do Senhor, irmão Magno, parabéns pelo seu trabalho. Gostaria de saber quantos dias Jesus passou na sepultura. Eu gostaria de saber, pastor, se na igreja, porque na igreja da gente não tem diaconisa, bispa, pastoras, porque na da gente não tem e a das outras tem. Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa temos duas perguntas das irmãs lá de Recife. Uma quer saber quantos dias Jesus passou na sepultura. E a outra irmã, ela fez a pergunta, ela quer saber porque na sua igreja não existe bispa, pastora ou diaconisa. E em outras igrejas existem estas pessoas. Logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Agora convido você para fazermos uma oração ao nosso Deus e nosso Pai. Bendito sejas o nome do Senhor. Nós te damos graça, Pai amado, pela oportunidade, pela tua santa e gloriosa palavra, pela graça dispensada para conosco. Abençoe nós que estamos aqui, abençoe os irmãos, Pai, que assistirão este vídeo, Pai. Abençoando as irmãs que fizeram as perguntas lá em Recife, que o Senhor nos abençoe, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora vou responder as perguntas das irmãs lá de Recife. Elas são da igreja do nosso querido pastor Gessé. Mando um abraço para o pastor Gessé e os seus liderados, todos os irmãos da missão aí em Recife. Um abraço e a paz de Cristo a todos. Agora, uma das irmãs perguntou o seguinte: quantos dias Cristo passou no seio da terra? Vou ler aqui Mateus, está escrito em Mateus 12, 38 a 40. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Pois bem, a irmã quer saber quantos dias Jesus passou na sepultura, né? Aqui, conversando aqui com os fariseus e os mestres da lei, eles pediram sinal de Jesus, e Jesus disse que uma geração adúltera e perversa estava pedindo um sinal, mas nenhum sinal lhe seria dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Ele diz: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, a leitura aqui é clara. Está falando de 3 dias e 3 noites. Quem disse foi o próprio Jesus. A maioria dos cristãos, eles divergem desse pensamento
de Jesus ter passado 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas a missão adventista acredita que ele sim passou 72 horas no seio da terra. E sendo assim, ele morreu numa quarta-feira à tarde e ressuscitou no sábado, antes do pôr do sol, quando inteirou as 72 horas, quando completou-se as 72 horas. Há outros que acreditam que Jesus morreu numa quinta-feira, há outros, a maioria, acredita que ele morreu numa sexta-feira. Não vamos entrar nos detalhes, porque isso seria um estudo e não uma resposta. Aqui no programa nós gostamos de dar uma resposta breve, para que as pessoas não se enfadem, com vídeos grandes. Então, a nossa confissão de fé, a Igreja Missão Adventista, acredita que Jesus passou 3 dias e 3 noites, ou seja, 72 horas no seio da terra. Agora vou responder a pergunta da segunda irmã. Ela perguntou o seguinte: por que na sua igreja não há pastoras, não existe diaconisas e nem bispas? E eu vou aqui ler uma palavra de Deus para fundamentar a minha respostas, que está no livro 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 a 15. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Quando o apóstolo aqui, no verso 11 e 12 aqui, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição, não permito que a mulher ensine que tenha autoridade sobre o homem, e esteja, porém, em silêncio. Ele não quer dizer que a mulher não possa cantar, não possa profetizar, não possa responder perguntas da igreja. Os estudiosos acreditam que ele está falando do pastorado feminino, da liderança feminina. Porque ele apresenta as razões aqui, que primeiro foi formado Adão. Adão era a cabeça de Eva. Ele diz que não permite que a mulher tenha autoridade sobre o marido. Se ela não deve ter autoridade sobre o marido, no lar, na sociedade, com toda certeza ela também não pode usar de autoridade sobre o marido na igreja. Porque ela, sendo pastora, ela tem autoridade sobre todos ali, ela é a líder da igreja. Mas eu vou ler aqui mais algumas passagens bíblicas aqui. Diz assim, capítulo 3, verso 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. O verso 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra,
não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Tito 1, verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Aqui é Paulo falando a Tito. Ali Paulo estava falando a Timóteo. Agora aqui Paulo está falando com Tito. Te deixei em Creta para que você pusesse em ordem o que estava faltando e constituísse presbíteros. Todas essas passagens falam presbíteros, diáconos, marido de uma só mulher. Não está falando de mulheres. Por que que nós não acreditamos que é correto, biblicamente, a mulher ser pastora, diaconisa, bispa? Porque nós seguimos um padrão bíblico. Existem os igualitaristas que defendem que a mulher é igual ao homem em tudo. Em dignidade, em valores, em essência, e até aqui os complementaristas concordam com os igualitaristas. Mas que a mulher não é igual em papéis ou funções eclesiásticas. Quando nós vamos para o Velho Testamento, o sacerdócio é constituído de homens, Arão e seus filhos. Quando nós olhamos para a escolha de Jesus, para os discípulos, são 12 homens. Então, irmãos, é melhor nós, filhos de Deus, seguirmos um padrão bíblico e não estar inventando alguma coisa, interpretando mal alguma passagem para afirmar que a mulher pode ser líder na igreja, como pastora, bispa, porque nós não vemos nenhum fundamento, e isso não aconteceu no Velho e nem no Novo Testamento. Jesus escolheu os 12, como eu já disse, e depois escolheu outro apóstolo, que foi o apóstolo Paulo. Eu pergunto, se a mulher é igual aos homens em tudo, por que que Deus não incluiu no sacerdócio levítico as mulheres? Por que que Jesus não chamou mulheres para o apostolado? Por que que Jesus depois não chamou uma mulher e não Paulo? Por que que o apóstolo está ensinando Timóteo e Tito a constituir bispos, ou seja, pastores ou diáconos, homens e não mulheres? Será que alguém pode dizer que essas pessoas são homofóbicos? Essas pessoas são machistas? Tem preconceito? Não, irmão. Quando o homem criou o homem e a mulher, eles foram criados para funções específicas. A mulher foi tirada da costela do homem. Ela não foi feita da cabeça do homem. Ela foi feita para estar ao lado do homem. Ela é uma auxiliadora. Eva era uma auxiliadora de Adão. Não era Adão que era auxiliador de Eva. Irmãos, nós temos que sermos bíblicos em nossas decisões.
em nossas ações. Não devemos ir contra a palavra do Senhor. Então é por isso, minha irmã, que em nossas igrejas não existe bispas, não existe pastoras, não existe diaconisas, porque se a Bíblia tivesse constituído mulheres, com certeza nós também constituiríamos essas mulheres a bispa, a diáconas, a diaconisas ou pastoras, com toda certeza, mas nós seguimos um padrão bíblico. Que Deus nos abençoe. Amém.